O canal Me Pergunte traz hoje 20 perguntas bíblicas nível médio. Pergunta 1. Qual o nome e a idade da pessoa mais velha mencionada na Bíblia? A. Enos, 905 anos. B. Noé, 990 anos. C. Matusalém, 969 anos. D. Rainha Esther, 859 anos. Resposta letra C. Matusalém viveu 669 anos. Ele era filho de Enoque, que andou com Deus e foi o avô de Noé. Pergunta 2. Qual desses não teve o seu nome mudado na Bíblia? A. Sara. B. Abraão. C. Jacó. D. Davi. Resposta letra D. Davi não teve seu nome mudado. Sara era Sarai, referência bíblica Gênesis 17 versículo 15. Abraão era Abrão, referência bíblica Gênesis 17 versículo 5. Jacó tornou-se Israel, referência bíblica Gênesis 32 versículo 28 e Pedro era Simão, referência bíblica João 1 versículo 42. Pergunta 3. Qual dos nomes de Deus Moisés deveria dar aos israelitas, quando falasse de quem tinha lhe enviado? A. De Elohim. B. Eu Shaddai. C. Eu sou o que sou. D. Eu sou o Senhor. Resposta letra C. Eu sou o que sou foi a resposta dada por Deus a Moisés, quando perguntou sobre o seu nome. Referência bíblica Êxodo 3:13, 14. Pergunta 4. Sobre Samuel, o que não é verdade? A. Sua mãe se chamava Ana. B. Ungiu 3 reis de Israel, José, Saul e Davi. C. Sucedeu o profeta Eli. D. Teve uma visão enquanto ainda era muito novo. Resposta letra B. O profeta Samuel ungiu a Saul e Davi como reis de Israel. José não foi rei. Foi governador no Egito muitos anos antes. Referência bíblica 1º livro de Samuel 16 versículo 13 e 15 versículo 35. Pergunta 5. Que animal falou com Balaão? A. Jumenta. B. Camelo. C. Cordeiro. D. Pomba. Resposta letra A. O Senhor fez a jumenta falar com Balaão quando este ia ao encontro de Balaque para amaldiçoar o povo de Deus em troca de riquezas. Referência bíblica Números 22 versículo 28. Pergunta 6. Enquanto pastor de ovelhas, Davi protegeu seu rebanho de 2 animais perigosos. Quais? A. Serpente e dromedário. B. Urso e leão. C. Cobra e lobo. D. Urso e escorpião. Resposta letra B. Um leão e um urso foram os animais que Davi matou. Referência bíblica 1º livro de Samuel 17 do 34 ao 37. Pergunta 7. Quando bebê, como Moisés foi salvo do decreto infanticida do faraó? A. Foi levado para fora do Egito. B. Foi escondido numa caverna. C. Foi posto num cesto e lançado no rio. D. Foi levado ao templo para servir a Deus. Resposta letra C. Moisés foi colocado num cestinho e deixado à beira-rio. A filha do faraó viu e adotou-o como seu filho. Referência bíblica Êxodo 2 do 3 ao 10.
Pergunta 8. A Bíblia é composta por quantos livros? A. 88. B. 37. C. 66. D. 100. Resposta letra C. A Bíblia é uma coletânea composta por 66 livros, que foram escritos em hebraico, aramaico e grego e vai de Gênesis a Apocalipse. Pergunta 9. Onde se encontra o versículo Por que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna? A. João 3 versículo 16. B. João 6 versículo 16. C. João 3 versículo 6. D. João 16 versículo 3. Resposta letra A. João 3 versículo 16. Pergunta 10. Qual o nome da ilha onde João escreveu o livro de Apocalipse? A. Ilha de Creta. B. Ilha de Malta. C. Ilha de Patmos. D. Ilha de Pérgamo. Resposta letra C. Na ilha de Patmos, João teve a visão do que acontecerá no final dos tempos. Referência bíblica Apocalipse 1 versículo 9. Pergunta 11. Qual o nome do jardim plantado por Deus para o primeiro casal criado? A. Jardim do Getsêmani. B. Rosa de Saron. C. Jardim do Éden. D. Paraíso. Resposta letra C. Jardim do Éden. Esse foi o lugar preparado por Deus para Adão e Eva quando foram criados. Referência bíblica Gênesis 2 versículo 8. Pergunta 12. Em quais livros da Bíblia é narrada a história do nascimento de Jesus? A. Gênesis e Salmos. B. Mateus e Marcos. C. Hebreus e Apocalipse. D. Mateus e Lucas. Resposta letra D. O nascimento de Jesus é contado nos evangelhos de Mateus e Lucas, no início do Novo Testamento. Referência bíblica Mateus 1 e 2 e Lucas 2. Pergunta 13. Quantos casais humanos entraram na Arca de Noé? A. 4 casais. B. 1 casal. C. 6 casais. D. 3 casais. Resposta letra A. 4 casais de pessoas entraram na arca, além dos pares de vários animais. Foram eles Noé e sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé e suas respectivas esposas. Referência bíblica Gênesis 7 versículo 13. Pergunta 14. Qual é o menor versículo da Bíblia? A. João 11 versículo 35. B. Ester 8 versículo 9. C. Êxodo 20 versículo 13. D. Jó 3 versículo 2. Letra D. Considerando o número de caracteres em nosso idioma, Jó 3 versículo 2 é o menor, índice Jó é na versão Almeida Revista Atualizada, ou, dizendo nova versão internacional, contendo apenas 7 caracteres. Pergunta 15. Qual o nome da cidade fundada por Caim, depois que saiu da presença de Deus? A. Sodoma. B. Gomorra. C. Enoque. D. Canaã.
Resposta letra C. Depois de ter saído da presença de Deus, Caim edificou uma cidade e colocou o nome de seu primeiro filho em Enoque. Referência a Gênesis 4 do 16 ao 17. Pergunta 16. Deus mandou que Abraão olhasse para o quê, quando lhe fez uma promessa? A. Para o arco-íris. B. Para a areia do mar. C. Para as estrelas. D. Para a floresta. Resposta letra C. Deus mandou contar as estrelas do céu, se é que ele poderia contá-las, como uma ilustração da grande descendência que daria a Abraão através de Isaque. Referência bíblica Gênesis 22 do 16 ao 18. Pergunta 17. Judas traiu a Jesus por qual valor? A. 30 moedas de prata. B. 100 moedas de ouro. C. 50 moedas de prata. D. 30 moedas de ouro. Resposta letra A. Pelo preço de 30 moedas de prata, Judas fez um pacto com os principais sacerdotes para entregar Jesus. Referência bíblica Mateus 26 versículo 15. Pergunta 18. Quem eram os dois irmãos de Moisés? A. Esaú e Jacó. B. Miriam e Arão. C. Josué e Calebe. D. Priscila e Áquila. Resposta letra B. Miriam e Arão eram os irmãos de Moisés. Referência bíblica Êxodo 15 do 20 ao 21 e Êxodo 6 do 16 ao 20. Pergunta 19. Quem foi o juiz hebreu que Dalila seduziu para entregar ao exército filisteu? A. Sansão. B. Salomão. C. Samuel. D. Saul. Resposta letra A. Sansão sofreu uma emboscada da amante Dalila e lhe revelou o segredo de nunca ter cortado o cabelo antes. Referência bíblica Juízes 16 do 18 ao 20. Pergunta 20. Como aconteceu a conversão de Paulo? A. Enquanto pescava. B. Num sonho à noite. C. Numa pregação das Escrituras. D. Numa visão ao cair do cavalo. Resposta letra D. Paulo, quando ia em direção a Damasco perseguindo os cristãos, viu uma resplandecente luz que o fez cair. Jesus falou com ele desse momento em diante e se converteu a Cristo. Referência bíblica Atos 9. Espero que você tenha se saído bem. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com um amigo. Até a próxima e que Deus te proteja.